Bom dia, nação 4.0! Hoje eu vou dividir com vocês um checklist chamado Padeiro 4.0, que eu tenho certeza que vai revolucionar o atendimento técnico no Brasil. Inclusive para você que é um técnico interno de uma rede de lojas, de supermercados, de padarias, ou até mesmo de uma única padaria. É uma maneira simples de você controlar a qualidade do seu produto, e quando você tem um problema, fica muito fácil de identificar e solucionar rapidamente. Tá certo? Fica comigo que eu vou dividir passo a passo com vocês. Eu vou aproximar o zoom agora da tela e vai ficar aparecendo só a tela, tá ok? A ideia dessa tabela é facilitar o atendimento. Quando você vai até o cliente, você vai anotar alguns itens uma única vez, e depois é só você ir alimentando essa tabela. Quando chegar no cliente, você pega lá a tabela do seu smartphone, quando você já visitou o cliente, e aí vai ficar muito fácil de você identificar onde está o problema. Porque hoje o atendimento técnico, eu entendo que ele é muito moroso, tá? E pouco eficiente em muitos casos, principalmente quando se trata de corretiva. Porque o técnico, o consultor, vai até o cliente, e quando chega lá ele tem que bater uma massa, não é assim? Ele fala, olha, é norma da empresa, eu tenho que bater uma massa. E ele vai lá, bate aquela massa, e quando termina de bater a fazer o processo todo, ele vai almoçar ou vai tomar um café com o padeiro, com o proprietário da padaria ou com o gerente. E conversando, ele identifica qual que é o problema. Às vezes era um forno, uma resistência que não estava legal, uma câmera fria. E também tem situações que às vezes eu encontrei muitas situações dessa quando eu fazia atendimento de campo. A divisora, o profissional colocava muito óleo na divisora e enchia a massa de óleo, ou até mesmo muito óleo na mesa. E aí a reclamação era que o pão estava ficando fosco, não estava craquelando, né? Não tinha como craquelar mesmo, ele tinha muito óleo na crosta e ele não absorvia o vapor quando vinha do forno. Quem quiser fazer pergunta, eu consigo ver por aqui, tá? Por isso que tá os dois computadores ligados. Eu consigo ver por aqui e eu posso tirar dúvida também. Vai ser até legal, porque eu estou gravando com outra câmera para o YouTube, e aí as dúvidas que o pessoal pode ter lá no YouTube, de repente a gente já tira por aqui, né? E quem está no YouTube também pode colocar nos comentários as dúvidas. Eu não sei se vai aparecer legal para vocês aqui a imagem. Vou tentar aumentar um pouquinho, tá? E vamos comentar um pouquinho desse checklist para atendimento. Eu fiz de uma maneira simples aqui no Word, porque a ideia é começar de baixo para cima, tá? Começar das pessoas ainda que não tem muita habilidade com a informática. Então no Word é muito simples fazer, você pode fazer até naquele anotações, aplicativos de anotações do celular. E o importante é que você tenha uma pasta para salvar tudo isso, né? Com o nome de cada cliente, ou se você é um técnico interno, um padeiro interno, que você tenha uma pasta lá que você salve todo o checklist que você faça. Toda vez que você tiver um problema, você resolveu aquele problema, ou por algum motivo não conseguiu resolver, você vai colocar lá as anotações. Quando você tiver um outro problema, você vai checar nesse checklist se você já teve ele, como foi resolvido, e se não foi resolvido, o porquê. Vocês vão entender a eficiência dessa tabela. Tem muita gente que vai falar, nossa, mas é simples, muito simples essa tabela. A ideia do 4.0 é a gente montar tudo simples. As coisas têm que ser simples para funcionar. Mas para chegar a ser simples, quantos profissionais trabalharam em cima disso? Quantos profissionais pesquisaram esse trabalho até chegar a esse ponto, né? Não é verdade? Então consiste assim. Eu vou chegar mais perto aqui a câmera do YouTube, que o pessoal possa ver. Deixa eu acertar aqui. Que aumentar um pouco aqui, né? Aqui. Sim. Dá um zoom. Aí. Aqui. Dá um
zoom melhor, um pouquinho de zoom. Aqui eu acho que todos conseguem ver. Todos conseguem ver aqui, eu acho. Então vamos lá. Você vai montar essa tabela no Word mesmo, tá? Ou algum outro aplicativo ou programa que você tenha facilidade, certo? Você vai escrever aqui, ó, checklist, e vai dar um nome, claro, né? Padeiro 4.0, afinal, quem é que colocou, que montou a tabela? É legal você dar crédito para as pessoas que deram a ideia, viu? Até porque quando você começar a lançar as suas ideias, é legal as pessoas darem crédito para você, né? E lembre-se que tudo que vai e volta. Então isso é importante. Você vai colocar aqui, checklist Padeiro 4.0, ok? Primeiro passo, a data que você efetuou essa visita. Você colocou a data que efetuou essa visita, certo? Aí você vai colocar a razão social do cliente. Razão social do cliente, para você poder identificar esse cliente depois facilmente quando você for procurar na sua lista de checklist. Telefone, né, os contatos do cliente. Responsável pelo setor de produção. Você vai colocar quem é o responsável. Se é o proprietário da padaria, se é o gerente, se é o próprio padeiro, tá? Mas é importante que você coloque quem é o responsável pelo setor de produção. Padeiros, vai colocar o nome de todos os padeiros da produção, tá? Principalmente aquele que vai acompanhar o seu trabalho. Por que você vai preencher esses dados aqui? Porque quando você chegar no cliente, novamente, ou o cliente te ligar e disser que tem um problema, você vai verificar lá no seu smartphone, no seu computador, esse checklist. E aí você vai saber se foi trocado o chefe da produção, se foi trocado os padeiros, se houve uma substituição. Isso é muito importante para identificar qual é o problema que o cliente está tendo e como você vai resolver, tá bom? Produtos que utiliza da empresa que você trabalha. Isso é fundamental, gente. Se você faz um atendimento de campo, é fundamental que você saiba todos os produtos que o cliente utiliza da empresa que você trabalha. Isso é fundamental. E o mais fundamental ainda, quais produtos ainda não utiliza e o famoso porquê. Isso você vai investigar, vai levantar no cliente e você vai preencher, ele vai ter anotado aqui o porquê ele não usa. Porque a partir desse porquê é possível trabalhar em cima para você aumentar o número de produtos que o cliente vai utilizar da sua empresa. Tá certo? Muito importante. Máquinas que o cliente possui. Você vai anotar aqui. Ah, padeiro 4.0 é trabalhoso? Parece, mas não é. É simples. E é uma maneira de você facilitar o seu trabalho depois. Tá bom? E também reduzir as despesas para a sua empresa e para o cliente também. Porque tempo significa despesa para todo mundo. Quando você vai no cliente o dia todo e às vezes nem resolve o problema, isso é despesa para todo mundo. Aí outras pessoas me dizem, olha, mas eu vou no cliente com essa tabela, eu vou resolver o problema do cliente em 5 minutos. Meu trabalho não vai ficar comprometido? Depende do ponto de vista. Se a sua empresa for uma empresa que pensa para frente, principalmente o cliente que você vai atender, ele realmente vai enxergar que você é um profissional, que você realmente trabalha diferente, porque você chegou lá e já identificou qual era o problema. Agora, quando você fica o dia todo trabalhando num cliente, bate a massa, bate outra massa, e no final do dia não resolve nada, ou às vezes leva o dia todo para descobrir que o problema estava numa resistência. Pior, que o problema era o mesmo problema que você foi resolver já umas 3 vezes. Avisou para o cliente que o forno tinha um problema de vapor. Aí você vai lá, faz todo o processo, na hora que você vai assar o pão, você vê que o cliente não consertou o vapor ainda. Você está entendendo? Então é muito importante que você tenha esse checklist. Então você vai chegar no cliente, vai lá, vai verificar. Forno do cliente. Beleza, o forno é o mesmo, não trocou o forno. Tá?
Amassadeira é a mesma. Modeladora é a mesma. Divisora é a mesma. Dosadora e refrigerador de água é o mesmo, certo? São todos os mesmos equipamentos. Se na primeira visita você não identificou nenhum problema nesses equipamentos, ok. Aí você vai partir para a próxima etapa da lista. Agora, se você identificou na outra visita um problema que era relacionado a um desses equipamentos listados aqui, e nada impede também de ter mais equipamentos listados, tá? Aqui é uma lista genérica, vai depender de cliente para cliente você listar aqui os equipamentos. Mas se você identificou em algum desses equipamentos da outra vez um problema, e vou dar um exemplo. Se você identificou que tinha um problema no vapor do forno, por isso o pão estava saindo liso, fosco, então você vai lá, forno, é o mesmo. Aí você vai verificar se foi feita a manutenção do vapor do forno. Se não foi feita a manutenção e a reclamação é a mesma, opa, parou por aqui. É aqui que você vai trabalhar. Vai verificar o forno primeiro, se ele está funcionando o vapor, o que é que está acontecendo. Se continua sem manutenção, se não tem vapor e a reclamação é a mesma, pão não sai, não trinca, não craquela, o pão está fosco. Então é aqui que você vai voltar e vai conversar com o responsável pela produção, onde está o problema e onde deve resolver. E mais ainda eu digo, você pode fazer isso por telefone. Quando for solicitada a visita, você ligar para o cliente e se a reclamação é recorrente, você vai lá no checklist e vai perguntar para ele, tal processo que foi feita uma observação na última visita, foi resolvido? Se sim, ótimo, então você precisa ir além. Se não foi resolvido, você vai pedir para o cliente primeiro resolver esse problema para você ir até ele. Isso você economiza tempo para todo mundo. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, passou por todos esses itens, são os mesmos equipamentos e da visita anterior você não teve nenhum problema aqui. Então você vai lá e vai ver as condições ambientes na data da visita. Temperatura ambiente, temperatura da água que você usou, você vai verificar, tá? E se a temperatura ambiente está muito elevada, aí você vai verificar se a reclamação faz sentido com alguma coisa referente à temperatura ambiente. E aí você vai trabalhar já em cima desse item aqui, tá? Se a diferença foi grande das temperaturas. Uma coisa muito importante e recorrente também, temperatura da água. O dosador, dependendo da capacidade dele, muitas vezes não dá conta. Então ele não dá conta de manter a temperatura da água. Então você vai verificar a temperatura da água. Está funcionando tudo certinho com o dosador, a temperatura está uma temperatura coerente para o que você precisa. Se não tiver, você vai parar nesse item e trabalhar aqui, certo? Temperatura da câmara climática, tá? Tanto a câmara fria como a estufa. Se são utilizadas no seu cliente, você vai verificar qual foi a última temperatura, quando deu tudo certo, ou se você identificou que da última vez o problema estava aqui, você vai verificar se esse equipamento foi feito a manutenção, a calibragem ou não. Se não foi, você para aqui e vai trabalhar nesse item, tá? Aqui você vai preencher o motivo da visita, porque aqui você já consegue um resumo de tudo isso que a gente já falou antes, tá? Que foi falado. Você vai verificar aqui para você relembrar rapidamente o que você fez no cliente. A conclusão no dia da visita, muito importante, porque aqui vai estar onde você encontrou a dificuldade do cliente. E aí você volta nos itens lá. Se a dificuldade era no padeiro, você vai verificar se o padeiro aprendeu, se o padeiro conseguiu entender o que você passou para ele. Muito importante também, se o padeiro não entendeu o que você passou para ele, nada de falar que o padeiro não consegue entender as coisas ou que ele não consegue aprender. Você vai verificar em você qual foi a dificuldade
que você teve de passar o ensinamento para esse padeiro, tá? Mesmo que seja motivacional, nós temos a obrigação de incentivar esse pessoal a aprender, tá certo? Vamos voltar lá no item. Conclusão. Preencheu a conclusão do seu trabalho. Por último, você vai preencher as sugestões. Sugestões, volta nos equipamentos. Se você teve algum problema com equipamento, algum equipamento estava com um problema, que você precisava fazer uma manutenção, alguma coisa assim, vai estar lá nas sugestões, tá? E você vai ter esse checklist, você vai ter guardado, armazenado. Quando você faz uma nova visita para o cliente ou um atendimento online, você vai preencher novamente um novo checklist desse cliente. Só que você vai só vai alimentar ele, mudar a data, né? E mudar aqui nesse novo checklist se houve alguma mudança no cliente, tá certo? E aqui no motivo da visita, no motivo do atendimento, você vai colocar o motivo daquele dia, tá certo? Quando você for visitar o cliente novamente, você vai verificar todos esses itens primeiro. Eu tenho certeza, por experiência de 20 anos atendendo clientes, que em média 65 a 70% dos seus atendimentos de corretiva, de manutenção, eu até tinha um atendimento que eu chamava de preventiva, você vai resolver através dessa tabela, sem precisar pôr a mão na massa. Tá? Por que é importante isso? Porque você vai economizar dinheiro para a sua empresa, porque por muitas vezes você não vai precisar ir até o cliente, se deslocar até o cliente. O cliente já vai resolver aquilo por telefone ou apenas em alguns minutos, quando você for até ele. Isso vai economizar tempo para ele, economizar também matéria-prima, né? Porque quando você vai lá você vai bater a massa e tudo mais. Todos vão sair ganhando nesse atendimento. Simples, uma forma simples, tá? O Padeiro 4.0 trabalhou bastante em cima disso, de uma forma bem simples, para ficar simples e fácil para todo mundo conseguir montar isso. Ah, Padeiro 4.0, eu não tenho habilidade com celular e eu não tenho computador, não trabalho com computador. Faz isso no papel mesmo, amigo. Faz isso no papel, vai te ajudar bastante. E com o tempo, vai treinando. É muito fácil, vai treinando no celular, vai treinando no computador, porque isso vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Vai fazer muita diferença na sua vida profissional. Tá certo? Compartilhe, tá liberado, liberei para vocês esse checklist maravilhoso que eu testei, tá em campo, testei por mais de um ano e realmente trouxe muito resultado. E eu posso liberar para vocês porque foi eu que criei isso, então é uma criação do Padeiro 4.0. Compartilhe, imprimam essa lista, façam a sua. Não aconselho exatamente imprimir, porque vai ter cliente que não tem uma tosadora, tem outro que tem outros equipamentos e você vai ter que listar todos esses equipamentos. Então aqui você copia o modelo e aí vai listando os equipamentos que tem no seu cliente ou na empresa que você trabalha. Tá certo? Qualquer dúvida é só colocar o comentário aqui embaixo, aqui no YouTube, e eu vou estar respondendo com muito prazer. Um grande abraço do Padeiro 4.0 e até o próximo vídeo. Ah, não pode esquecer, né, galera? Nossa hashtag pega essa receita. Ah, galerinha do YouTube, eu estava esquecendo. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal para quem não é inscrito ainda e de compartilhar o vídeo para que chegue a mais pessoas. E não esqueça de uma coisa muito importante: conhecimento só tem valor quando você compartilha. Valeu!